A centésima regressão do jogador de nível máximo. O desejo é uma palavra tão bonita, mas o peso que essa palavra carrega. Muitas pessoas sonhavam com esse tal desejo. Ryu viu cada vez uma pessoa ser ceifada por esse desejo. E finalmente, depois de 99 tentativas, ele iria finalmente conseguir concluir esse desejo. E ao chegar no 20º andar, que seria o último, à primeira vista, parecia um lugar bem belo, que apresentava vários guardiões que estavam protegendo uma porta. Mas para quem repetiu o cenário 99 vezes, Ryu ele não estava brincando, assim ativando logo a sua habilidade insígnia da morte. Quando essa habilidade acerta qualquer oponente, esse oponente geralmente sofre 100% do dano, levando ele à morte instantânea. Mesmo ele usando uma habilidade sua que era muito roubado, seus inimigos tinham maior número, levando Ryu a usar outra habilidade, que era a Noite Mortal. Todo mundo, sem ser ele, recebia uma escuridão total nos seus olhos. Essa pessoa perdia a visão por alguns momentos. Isso daria uma chance muito clara para que ele pudesse matar esses inimigos, surpreendendo eles de maneira coesa. Com o passar do tempo, os guardiões ficavam muito mais rápidos e mais fortes, quanto mais ele se aproximava da porta, levando Ryu a usar uma habilidade que aumentaria sua velocidade. Talvez foi ego ou não, mas ele acabou sendo pego pelos inimigos por causa de uma armadilha que tinha perto da porta. E antes que o inimigo pudesse dar o golpe final nele, o mesmo ativou uma habilidade que era muito forte, que era a Luar da Destruição. Ao se ativar essa habilidade, todo o poder de combate dele, tudo o que ele faria seria preciso. O seu dano, a sua velocidade seria totalmente preciso no seu inimigo. Depois de alguns minutos ou algumas horas, finalmente o último guardião acabou caindo em combate. Ryu, depois de 99 tentativas, ele ia ver o que tinha atrás daquela porta. Infelizmente, não era tão bonita as coisas que tinham ali atrás da porta. Para ser concluída a 20ª missão, é necessário 5 jogadores. Como só Ryu concluiu ela, foi nada como se a missão tivesse falhado. Ele se lembra que quando ele morreu na primeira vez na torre, ele recebeu uma nova chance de voltar no tempo. Só que só foi permitido para que ele retornasse 100 vezes. Ele já tinha retornado 99 vezes. Então ele só teria mais uma chance. Ryu acaba se recordando como que foi que ele começou esse inferno na vida dele. Foi exatamente no Ano Novo. Ele e um grupo de jovens que frequentavam a mesma escola que ele estavam esperando os fogos de artifícios. Porém, não foi os fogos que eles viram, e sim uma divindade, que queria propor para eles um jogo. A regra do jogo era muito clara, sobreviver até as 20 rodadas terminarem. Aqueles que sobreviver, que não seria todos, iriam poder retornar para o mundo real. E no final, se você conseguisse zerar o jogo, você ganharia um desejo. E depois desse anjo, que parecia mais um demônio, explicar para todo mundo o que iria acontecer, todos foram transportados para um submundo. Antes de começar a primeira missão, era como se fosse um jogo, eles teriam que escolher um avatar. Concluindo os avisos finais, o anjo falou para eles que todos iriam receber uma joia, e essa joia poderia dar uma habilidade para eles. Lógico, eles teriam que ter muita sorte, já que a primeira missão era matar 50 mil goblins, só que tinha uma pegadinha, só tinha 10 mil humanos, era uma missão suicida. Ryu ele sabe os meios corretos agora que ele tem para sobreviver, já que ele chegou no 20º andar. Por isso teremos que ver aos seus olhos se dessa vez ele vai se unir a alguém, já que em sua vida anterior, antes dele começar esse jogo, ele sofreu muito na mão de muitas pessoas, inclusive um dos valentões que fazia mal com ele tá ali nesse mundo. Usurparei o trono imperial com as minhas vidas extras. A conspiração ela foi um evento cravado no ser humano. Ela foi uma das únicas coisas que sobreviveu aos tempos antigos. Quando o rei ele tem muitos filhos, não importa se o filho é da mesma mãe, o importante é que ele seja daquele rei. Todos os filhos desse rei vão querer a mesma coisa, que é o trono. O 7º príncipe do império, Hendrik von Almalteon, graças ao seu dublê Ted Sinei, os seus planos de se livrar de Mirion, que era um dos heróis do reino, que era uma pessoa que apoiava o seu irmão mais velho para a sucessão e que seria uma pedra no seu caminho, finalmente através de Ted a missão dele seria cumprida. Seria uma missão muito simples, era só ele plantar uma semente de discórdia para tentar falar que o seu irmão tá tentando armar um golpe contra todos os príncipes ainda, já que o pai dele não morreu, então não era permitido esse golpe. Como a pessoa que apoiava o seu irmão nas sombras, Mirion, iria ficar puto e iria tentar duvidar de tudo, até que ele fosse para cima do mensageiro. Porém, o mensageiro não seria qualquer pessoa. Através de um plano minucioso, Mirion ele caiu completamente nas alegações do nosso protagonista. Como a carapuça serviu para ele, por ser um herói do rei Namatea, Mirion ele não queria se render muito fácil, e ele foi para cima de Ted. A missão dele seria uma missão suicida, devido à falta de poder que ele teria, então não teria como matar Mirion, porque era uma pessoa muito poderosa. Só que Ted planejou minuciosamente o que ele iria fazer. Antes dele chegar na casa de Mirion, ele ingeriu várias quantidades muito grandes de pólvora, e quando Mirion fosse atacá-lo, ele iria apontar arma para ele e iria se explodir. Lógico, ele sabia que só isso não teria como destruir Mirion, porém seria o bastante para deixá-lo fraco para a empregada de Hendrik eliminá-lo. Tinha uma razão para Ted ir tão longe assim. Quando ele era criança, seu pai faleceu e deixou a responsabilidade da sua irmã Clarine para que ele cuidasse dela. Ted treinou com todas as suas forças em busca de querer se tornar um cavaleiro do Império para ele poder ter dinheiro bastante para dar uma vida digna para sua irmã. Mas há 3 anos atrás, o Império, em busca de uma sacerdotisa, foram até a sua cidade e começaram a queimar todo mundo em busca das meninas. E a sua irmã batia exatamente com o perfil de uma sacerdotisa. Ela era pura e doce. A sua irmã seria perfeita para nutrir a árvore sagrada, já que essa
sacerdotisa, uma coisa que as pessoas não contam é que ela, literalmente, ela vai se sacrificar pelo reino. E devido à sua forte semelhança com Percy Hendrik, Ted foi capturada por ele para ser usado como dublê. Ted, quando ele caiu do penhasco, ele percebeu que ele ativou um poder que limitava sua morte. E ele cravou nas sombras, ajudando Hendrix nessa missão suicida. Para quê? Para que quando Hendrix abaixasse a guarda, ele roubasse o lugar de Hendrik, em busca de salvar a sua irmã das garras do Império. Mas poucas pessoas têm autoridade para chegar até a árvore sagrada. E ele precisa se tornar um príncipe para que ele fique mais perto e consiga salvar sua irmã. Ele sabia que Hendrik era muito ignorante, então seria muito fácil matá-lo, para assim iniciar seu plano. O retorno do jogador congelado. A história já começou através do seu final. Um grupo de heróis finalmente iria libertar a humanidade da sua prisão pós-apocalíptica. Uma coisa que ambos perceberam é que foi muito fácil chegar na sala do boss, que seria da Rainha Gélida. Esse boss ele era do nível global. Caso a humanidade falhasse em derrotá-lo, o mundo todo seria congelado. Os 5 heróis notaram que teria uma pegadinha para desafiá-la, que só um deles poderia entrar na sala. E depois de muita diplomacia, todos perceberam que só um herói que tinha um codinome de Aspecto era capacitado o suficiente para desafiar a Rainha Gélida, devido à sua resistência maior do que todo mundo ali por gelo. Sabendo que não teria muito tempo para discutir sobre aquele assunto, o mesmo foi até a sala do boss. A batalha se encontrava muito difícil conforme o tempo passava. Porém, Aspecto, ele tinha uma coisa diferencial de todos os heróis. Ele apresentava uma alta evolução, ele ia evoluindo conforme a batalha iria iniciando. Depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu derrotar o boss. Entretanto, havia uma pegadinha que não era muito engraçada. Todos que estavam no covil do boss seriam congelados. E agora, nos tempos modernos, um grupo de crianças foram ao museu onde estava guardado os 5 heróis e começaram a ouvir as histórias dos heróis que salvaram o mundo. Uma criança notou que um dos heróis de codinome Aspecto estava descongelando. Antes que mais respostas pudessem ser ouvidas, todas foram retiradas do local. Como alguém que viveu 25 anos congelado, Jun-On notou que o mundo havia mudado e o peso da responsabilidade deles ter carregado aquilo sozinho nas costas acabou valendo a pena. Era o que ele pensava, é claro. Até que um amigo dele que trabalhava na área da logística apareceu e contou para ele o que na verdade aconteceu. Assim que eles acabaram com a Rainha Gélida, todos receberam uma mensagem dizendo que aquilo ali finalmente tinha acabado. As pessoas ficaram muito felizes. Porém, algo aconteceu. O sistema avisou que aquilo ali era só a primeira fase e ambos teriam que desafiar mais 9 andares, totalizando 10 andares, para eles terminarem a destruição do mundo. Jun ele lembrou que demorou 5 anos para ele chegar até a sala do boss, então ele deduziu que a humanidade já teria pelo menos na 7ª sala. Só que o seu amigo falou que na verdade esses 25 anos que ele ficou adormecido, a humanidade só passou do 2º andar, eles estão no 3º andar. E o 3º andar era um andar muito quente, eles precisariam do núcleo da Rainha Gélida. Porém, Jun ele acabou absorvendo esse núcleo, por isso que a humanidade não conseguiu passar do 3º andar. E seria impossível um grupo chegar até a sala do boss. Jun, tentando absorver todas aquelas informações, ele foi até os seus amigos para revê-los. Ele lembrou que horas antes, ele viu seus amigos. E agora eles estão congelados por 25 anos. E ao tocar num dos seus amigos, ele percebeu que ele herdou o poder da Rainha Gélida. E ele poderia descongelá-los. Porém, ele ainda está muito fraco para ele conseguir descongelá-los. Jun, sem entender por que nesse século e por que agora ele foi descongelado, ele resolveu subir à torre. Porque ele sabe que se ele ficasse mais forte, ele poderia salvar os seus amigos. E entender também por que desses descongelamento exatamente nesse dia. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que a humanidade precisa deles de novo? Logano 10.000 anos no futuro. Dizem que nossos sonhos refletem o nosso subconsciente. Liu Sheng ficava muito preocupado, já que seus sonhos são horríveis. Sempre que ele dormia, ele era encaminhado para um pesadelo sem fim. O mesmo ele acabava sempre adormecendo no finalzinho das aulas. O professor, muito preocupado com ele e com os outros alunos, já que faltava pouco tempo para eles se formarem, vendo que o Li Shen acabava dormindo, o professor sentia aquilo como um ar de desrespeito do nosso protagonista. Então, como nosso protagonista fazia aquilo, ele debochava dele dizendo que nosso protagonista, ele só teria 0,7 de poder sanguíneo. Nesse mundo, pessoas são identificadas através do poder sanguíneo. Para você se tornar pelo menos um pedreiro, você precisa ter 0,8. Nosso protagonista só tinha 0,7. E nem para ser um pedreiro ele servia para aquele mundo. A família de Liu Sheng era muito pobre e ambos lutavam todo dia para ter um prato de comida. Seu pai se sacrificava ao máximo. O corpo dele já estava totalmente destruído por causa do trabalho pesado que ele fazia. Nosso prota queria muito dar uma vida digna para os seus pais, mas infelizmente ele acostumou e sabe que seu pai e sua mãe só vão ser honrados pela sua irmã, já que a sua irmã mais nova era um gênio. E ela, mesmo sendo mais nova que ele, ela já tinha 0,8. Então ela tinha uma chance de ser uma anomalia e virar um gênio e levar comida para os seus pais. Liu Sheng ele sempre aprendeu a baixar a guarda, mas ele não queria desistir muito fácil. Todos os dias, quando ele voltava da escola, ele praticava uma arte marcial de fortalecimento de ósseo.
só que precisava executar perfeitamente os 20 movimentos. E essa técnica, cada vez que você fazia um movimento, você sentia como se o osso fosse quebrando. Devido ao tamanho dor e desconforto, nosso protagonista acabou desmaiando. Infelizmente, ele voltou para o seu pesadelo. E com muita raiva, dessa vez ele não ter conseguido, faltando tão pouco, ele acabou matando um dos zumbis que estavam ali. Assim que ele eliminou esse zumbi, uma energia veio sobre ele. E como uma represa, ele viu todo o conhecimento e toda a vida daquela pessoa que ele matou. Ele literalmente viu a vida daquele zumbi perante os seus olhos. Assim que ele terminou de ver toda a trajetória do zumbi, ele percebeu que ele ficou muito mais forte. E ele recebeu algum conhecimento de combate, fazendo com que ele resolvesse testar em outro zumbi aquela técnica. E ele percebeu que realmente ele absorveu toda a força daquela pessoa. Depois de fazer um teste no outro zumbi, que era um pedreiro, ele percebeu que ele poderia ficar muito mais forte através desse transe. Lu, ele pensa que agora ele pode usar os seus sonhos, que era uma coisa ruim para ele, para ficar mais forte. E assim ficando mais forte nos seus sonhos, para que um dia conseguisse tirar sua família desse âmbito de pobreza que eles estavam. Será que ele vai conseguir fazer isso? Regressando com o poder do rei. Esse julgamento não teve denúncia e nem teve vítimas. Não foi recebido nenhum tipo de julgamento perante a autoridade. Não teve nem primeira e nem última instância. Monstros jamais vistos vieram dar sentença de morte para todas as pessoas. Talvez Deus ficou com pena dos humanos e deu para eles uma chance de se defender perante aquele julgamento que não era nem um pouco legal. Essas pessoas que receberam esses poderes foram chamadas de despertados. E eles poderiam ir até o abismo, que era onde os monstros habitavam. E lá eles poderiam eliminá-los antes que eles viessem eliminar os seres humanos. Kim, ele era um simples carregador de material. Para um despertado, já fazia 35 anos que ele ainda não havia despertado. Pessoas que não despertavam eram chamadas de adormecido. Tudo que restou para ele era ele viver como um carregador de espólio para os outros, sobrevivendo através da glória das outras pessoas. E esse era mais um dia normal para ele, onde Kim recebia várias humilhações e xingamentos para que ele pudesse ter essa vida miserável dele. Só que algo acabou acontecendo. As vozes que xingavam ele acabaram parando de falar. Infelizmente, Kim, ele queria saber o motivo. O motivo não era nem um pouco bonito. Um monstro de rank SS chamado Asmodeus eliminou a todos em um simples instante. Devido à tamanha inteligência daquela criatura maligna, ele decidiu eliminar Kim aos poucos, para saber o tamanho do sofrimento dele, até que o último resquício da linha da vida dele acabasse desaparecendo. Kim, ele percebeu que a vida dele sempre foi uma merda. Ele perdeu os pais muito cedo através de um acidente. Ele viveu sempre sendo amedrontado por todo mundo. A vida dele sempre foi ladeira abaixo. E por causa do sofrimento do universo que foi causado contra ele acabou recebendo os requisitos necessários. Um ser que não tinha nome, mas todos chamavam ele de rei, viu que Kim, ele era um ótimo receptáculo. E disse para Kim que iria ceder um pouco do seu poder. E se ele quisesse mais respostas, ele teria que ficar mais forte. Kim, ele retornou exatamente quando ele tinha 19 anos. Ele retornou 16 anos no passado. Mesmo sendo muito triste aquela cena, já que ele estava sofrendo bullying, que ele sempre apanhava nos momentos escolares dele, ele agora tinha despertado. Isso deixou ele muito feliz. Kim, ele nunca revidou nenhum ataque daquelas pessoas no passado. Mas agora ele tinha um vasto conhecimento em energia corporal, em conhecimento das dungeons, em conhecimentos de várias artes marciais. Só que mesmo ele sendo despertado, ele ainda não tinha conhecimento do seu poder. E antes que o agressor pudesse finalizá-lo, o seu modo de combate acabou aparecendo. O seu poder era chamado de predação. Toda vez que ele estivesse em algum tipo de perigo de vida, esse poder ia ativar. Kim, ele era meio que entrava no modo predador. Ele caçava a sua vítima. E se ele vencesse aquele embate, ele podia devorar a presa, que seria o poder dela. E assim, uma pessoa que era de rank F virou rank S.